Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, grávida, Bárbara encontra um bilhete de Lara no bolso de uma roupa do Renato e surta. Uns líquidos começam a escorrer e Bárbara é levada para o hospital com urgência. No ultrassom, a médica nota um detalhe no bebê e diz: "Minha Nossa Senhora, o que é isso?" A médica só terá a resposta alguns meses depois, na hora do parto, quando o bebê nascerá e vai surpreender todo mundo. Christian vai ficar em choque com o que verá. Tudo deverá acontecer quando Bárbara mexer nas coisas de Renato e encontrar o bilhete com o endereço e o telefone de Lara. Com os olhos arregalados, a filha de Santiago começa a tremer de nervosismo e questiona consigo mesma: "O que é isso? Quem é essa Lara, meu Deus? Por que o Renato tá com o telefone dela aqui? Tem o endereço e o e-mail dela também. O Renato está aprontando alguma coisa comigo. Eu não posso acreditar. Não é justo. Eu sabia que uma hora ou outra ele voltaria a ser o cafajeste que sempre foi. Como ele tem coragem de fazer isso? Eu estou grávida. E vou atrás dessa Lara agora mesmo. Vou descobrir quem é essa garota e vou acabar com a raça dela se eu ficar sabendo que ela e o Renato têm alguma coisa." Determinada, Bárbara se levanta para ir atrás da moça quando de repente ela sente uma pontada muito forte em sua barriga. Assustada, ela percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo e dispara a gritar como nunca antes. Poucos segundos se passam e Nicole aparece completamente preocupada. Ela vê a situação da irmã e pergunta: "Bárbara, o que está acontecendo? Por que você está gritando?" Com a respiração ofegante, Bárbara tenta parar de gritar por alguns segundos e fala: "Minha irmã, eu preciso de ajuda. Eu tenho que ir atrás de um médico agora mesmo. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo com o meu bebê. Eu nunca senti uma dor dessas em toda a minha vida. Me ajuda, por favor. Eu estou sentindo que eu não vou sobreviver." Nicole arregala os olhos na mesma hora e fala: "Calma, eu vou chamar um médico o mais rápido possível. Tenta aguentar só um pouco." De repente, Bárbara dispara a chorar ainda mais e Nicole repara bem no que está acontecendo. Ela olha para a parte de baixo de sua irmã e percebe que está saindo bastante líquido de dentro do saco gestacional. Apavorada, Nicole nem sai do lugar e começa a gritar: "Socorro! Eu preciso de ajuda! Uma ambulância! Alguém chama uma ambulância o mais urgente possível!" Bárbara continua segurando o bilhete de Lara em suas mãos e enquanto grita de dor, ela encara a sua irmã e com lágrimas nos olhos, ela fala: "Nicole, eu sei que eu não vou aguentar." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta se o Christian deve ficar com a Lara ou com a Bárbara. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, a outra filha de Santiago tenta acalmar a sua irmã e fala: "Calma, Bárbara, a gente já vai te levar para um médico. O que foi que aconteceu? Você caiu? Passou algum tipo de nervoso?" Mais uma vez, Bárbara olha para o bilhete e pensa se deve ou não contar para sua irmã o que está acontecendo. Poucos segundos se passam e o socorro chega. Bárbara é levada até um hospital e é atendida rapidamente. Uma médica aparece, começa a examinar a moça e após alguns segundos vendo o bebê, ela questiona: "Mas o que é isso?" Bárbara se preocupa na mesma hora e pergunta: "Tá acontecendo alguma coisa, doutora? É alguma coisa com o meu bebê?" A médica continua examinando e fala: "Tem algo diferente aqui. Um detalhe que eu nunca vi em toda a minha vida. Talvez seja isso que está causando a dor que você está sentindo." Bárbara se assusta na mesma hora e mais uma vez pergunta: "Como assim, doutora? Que detalhe é esse? É alguma coisa grave? Eu posso perder o meu filho?" A médica repara mais uma vez e responde: "Eu não sei dizer muito bem o que é esse detalhe.
Como eu havia dito, é a primeira vez que eu vejo isso em toda a minha carreira. O bebê ainda é muito pequeno para sabermos qualquer coisa. Por enquanto ele está bem. Eu vou te dar uns comprimidos que podem te ajudar com a dor, mas tenta evitar qualquer tipo de estresse até que a gente descubra o que significa esse detalhe no bebê. Bárbara continua extremamente preocupada com todas as coisas que ouve e após alguns instantes, ela vai embora. Ainda com o bilhete de Lara nas mãos, Bárbara começa a pensar se deve ou não confrontar o seu marido. Ela pensa bastante e comenta consigo mesma. Eu sei que eu não devo passar nenhum tipo de estresse ou nervosismo, mas isso eu não posso deixar passar. Tudo menos isso. O Renato vai ter que me explicar o que significa esse bilhete e quem é essa tal de Lara. Eu vou fazer isso agora mesmo. Vou tirar toda a verdade dele, nem que eu tenha que cometer uma loucura. Poucos instantes se passam e Bárbara se encontra com Renato. A moça fica tão furiosa e fora de si que nem conta ao seu marido que ela quase perdeu o bebê. Renato tenta se aproximar dela e pergunta: "E aí, como é que você está?" Bárbara pega o bilhete nas mãos, o joga contra o seu marido e grita: "Você quer saber como é que eu estou, seu cafajeste? Eu te respondo. Mas antes você vai me explicar quem é essa tal de Lara." Renato entra em choque na mesma hora, começa a tremer e fica sem reação. Mais nervosa ainda, Bárbara fala: "Você não tem noção do que esse estresse me causou. Me responda agora. Quem é essa mulher? E o que o número dela estava fazendo nas suas coisas?" Ainda sem saber o que fazer, Renato começa a gaguejar e fala: Eu não sei. Eu não sei que bilhete é esse. Eu juro que eu nunca vi isso em toda a minha vida." Bárbara grita mais alto: "Deixa de ser mentiroso. Você pensa que eu nasci ontem? É claro que essa tal de Lara deve ser amante sua. Abre logo o jogo e conta a verdade." Renato fala: "Eu juro que eu estou contando toda a verdade. Não tem por que desconfiar de mim. Eu não sei como é que esse papel foi parar nas minhas coisas. Eu juro que eu não sei. Se eu soubesse quem é essa Lara, eu te contava." Bárbara encara o seu marido no fundo dos olhos e avisa: "Já que você não sabe quem é, então nós vamos descobrir juntos." A filha de Santiago pega o papel nas mãos junto com o seu telefone e começa a discar o número de Lara. Renato arregala os olhos e pergunta: "Espera aí, o que você está fazendo?" Bárbara responde: "Eu estou tentando descobrir quem é essa tal de Lara. Já que você não sabe e eu também não sei, nós vamos descobrir juntos." Renato fica completamente apavorado com a atitude de sua esposa e tenta impedir na mesma hora. Desesperado, ele fala: "Bárbara, para com isso. Não faça uma coisa dessas." Bárbara continua mais nervosa do que já estava e não desiste de fazer a ligação. Poucos segundos se passam e, de repente, Lara atende e pergunta: "Alô? Quem é que está falando?" Do outro lado da linha, Bárbara responde: "Olá, eu vou direto ao ponto. Eu gostaria de saber de onde é que você conhece o meu marido." Mais confusa ainda, Lara pergunta mais uma vez: "Quem está falando?" Bárbara responde: "Aqui é Bárbara Meirelles, esposa de Renato Meirelles. Pode abrir o jogo. O que vocês são um do outro?" Sem entender nada do que está acontecendo, Lara responde: "Olha, me desculpa, eu sinto muito, mas eu nunca escutei esse nome em toda a minha vida. Renato Meirelles? Eu nunca ouvi falar. Deve ser algum engano." Bárbara diz: "Não tem como ser engano. O seu nome é Lara, não é? Eu vi o seu número nas coisas do meu marido. Pode abrir o jogo e me contar o que vocês têm um com o outro." Lara perde a paciência e fala: "Minha senhora, eu nunca escutei esse nome na minha vida. E também não sei de quem você está falando. Tenha um bom dia." Lara desliga o telefone na mesma hora e Bárbara começa a pensar. Renato mostra que escutou toda a ligação, se aproxima dela e fala: "Viu? Eu te disse que eu não sei quem é essa Lara." Bárbara fica com lágrimas nos olhos e pergunta: "Mas por que o telefone dela estava nas suas coisas?" O rapaz pensa e responde: "O
Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Mas você precisa acreditar em mim. Eu jamais iria te trair. Bárbara pensa um pouco, abraça o seu marido e fala: Me desculpa. Eu devo estar muito estressada com a gravidez. Por favor, me desculpa. Renato também abraça sua esposa e fala: Tudo bem, mas você precisa se estressar menos. Não pode passar tanto nervosismo. Daqui a pouco acontece alguma coisa com o bebê e você vai se arrepender de ter ficado tão estressada. Nesse momento, Bárbara começa a pensar se deve ou não contar ao seu marido sobre o detalhe que a médica viu no bebê. Após alguns segundos pensando, Bárbara decide manter em segredo até que ela tenha certeza do que pode estar acontecendo com a criança. Os meses se passam e a barriga de Bárbara cresce cada vez mais, até que de repente a bolsa dela estoura. Fora de casa, Renato nem imagina que sua esposa está prestes a dar à luz, e enquanto isso, Bárbara dispara a gritar de dor. Mercedes aparece na mesma hora e pergunta: Dona Bárbara, o que está acontecendo? Ela responde: A minha bolsa estourou, o bebê vai nascer, eu preciso de um médico urgente, o mais rápido possível. Desesperada, Mercedes corre até o motorista da família e fala: Ravi, você precisa levar a Bárbara para um hospital urgente. Ela está em trabalho de parto e não está aguentando de dor. Rapidamente, o rapaz ajuda sua patroa e a leva para receber atendimento. A filha de Santiago percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo e fala: Ravi, avisa o Renato que eu estou tendo bebê. Pede para ele ir para o hospital o mais rápido possível. Fala para ele que eu não vou aguentar. Eu nunca senti uma dor tão forte em minha vida. Desesperado, Ravi faz o que a sua patroa manda e rapidamente ele avisa Renato que Bárbara está mal. Sem pensar duas vezes, o rapaz corre até o hospital atrás de sua esposa. Chegando lá, ele se encontra com Ravi e pergunta: E aí, onde é que está a Bárbara? Como é que está a minha mulher? Ravi responde: Eu sinto muito, Chris, mas a Bárbara não está nada bem. Ela entrou aqui gritando que jamais sentiu uma dor tão forte em toda a sua vida. Parece que a pressão dela estava baixa, mas ela já entrou para receber atendimento e daqui a pouco a médica vai vir conversar com você. Aflito, Renato anda de um lado para o outro tremendo de tanto nervosismo. Alguns instantes se passam e de repente a médica aparece. Quase sem fôlego, Renato pergunta: Doutora, como é que está a minha mulher? O que está acontecendo? A médica responde: Eu sinto muito, seu Renato, mas a Bárbara não está nada bem. O quadro dela é bem mais grave do que a gente imaginava e, infelizmente, você terá que escolher entre a Bárbara ou o seu filho. Renato fica completamente chocado com o que acabou de escutar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Santiago sente uma pontada muito forte em seu coração e começa a passar mal. Mercedes aparece na mesma hora e pergunta: Doutor Santiago, está tudo bem com o senhor? O que está acontecendo? Quer que eu chame uma ambulância? O empresário responde: Eu não estou nada bem, Mercedes. Está acontecendo alguma coisa. Eu posso sentir. Tem alguma coisa muito séria acontecendo com a minha Bárbara naquele hospital. Eu estou sentindo que a minha filha está vindo se despedir de mim. Mercedes arregala os olhos com as coisas que escuta e tenta acalmar Santiago de alguma forma. Enquanto isso, no hospital, Renato fica completamente fora de si e avisa: Eu não vou fazer uma escolha dessa. Eu sinto muito, mas não tem como. A médica diz: Se você demorar mais um pouco para decidir, não vamos conseguir salvar nenhum dos dois. Ravi observa a cena e fala: Decide logo, Chris. Com lágrimas nos olhos, o galã continua andando de um lado para o outro enquanto chora inconsolavelmente. Após alguns segundos pensando, ele fala: Eu vou escolher o que a Bárbara iria escolher. Salve a criança. Salve a vida do meu filho, por favor. A médica encara o rapaz e avisa: Pode deixar que nós vamos fazer todo o possível.
A doutora sai correndo para voltar até a sala de cirurgia, e enquanto isso, Renato continua chorando desesperadamente e é consolado por Ravi. Horas se passam e na sala de parto, a médica fica aflita e ansiosa sobre o que sairá de dentro da moça. Na recepção, Christian fala cada vez mais impaciente. Eu não devia ter feito essa escolha. Eu devia ter ligado para o Santiago. Como é que alguém me manda escolher entre a minha mulher e o meu filho? Na minha cabeça, essas coisas só aconteciam em novela. Será que eu fiz a escolha certa, Ravi? Antes que o rapaz pudesse responder, a médica aparece com notícias. Renato levanta na mesma hora e pergunta. E então, doutora, como é que está o meu filho? A médica abaixa a cabeça e responde. Infelizmente, o cordão umbilical enrolou no pescoço na hora do parto. Ele ficou sem ar e não conseguiu sobreviver. Christian dispara a chorar desesperado e fala. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas, doutora. Diz que é mentira. Me diz que é algum tipo de brincadeira. A médica responde. Infelizmente não é. Mas nós conseguimos salvar a mãe. Nós agimos rápido e a Bárbara está bem. Ela só está no quarto repousando um pouco e vai ficar em observação por algumas horas. Mas ela está bem. Christian respira aliviado e fala. Graças a Deus. Pelo menos uma notícia boa. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.